Então, pessoal, vamos lá começar a nossa aula de hoje. A nossa aula hoje é sobre triângulos e quadriláteros. Se vocês quiserem acompanhar, página 143 a 149. Bom dia para todo mundo. Vamos lá, então. Triângulos. O que são triângulos, gente? Triângulos são figuras geométricas planas formadas por três lados. Apesar de o nome falar em ângulos, certo? O que o triângulo tem? Ele tem três lados e também tem três ângulos internos. Então, quando falamos de triângulos, tem que sempre vir à mente de vocês o polígono de três lados. O triângulo, gente, ele é o menor polígono que a gente tem em quantidade de lados. Porque para a gente formar um polígono, nós precisamos de segmentos de retas que se unem, né? Que se fecham e que não tem essas retas se cruzando. Então, se eu tiver somente dois segmentos de retas, observe que deixa eu fazer direito, né? Dois segmentos de reta, o que vai acontecer? Ó, eu não consigo fechar, portanto, não forma um polígono. A partir de três segmentos de reta, a gente forma o que a gente conhece por triângulos. Três ângulos. Três ângulos, ou seja, todo polígono tem a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de lados, certo? Então, a prof trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Do que vem a ser um triângulo. Todo mundo já conhece, né? Então, figura geométrica formada por três lados, três ângulos internos, ok? Vamos lá. A respeito dos triângulos, o que nós temos a falar? Nós temos que falar sobre os elementos de um triângulo. O que são os elementos? São as partes que compõem esse triângulo, tá? Então, a gente tem os lados, né? Que são segmentos de retas, tá? Então, a gente fala linhas poligonais, né? Os vértices, que são os pontos de encontro desses lados, né? E o triângulo tem quantos vértices? 3 vértices, ok? Além dos lados e dos vértices, os triângulos têm o quê? Os ângulos internos, que também são 3. O que são os ângulos? É a inclinação, a abertura formada entre dois lados do triângulo, tá? Então, essa abertura aqui é o que a gente chama de ângulo. Então, como a gente pode observar aqui, ó, 1, 2, 3. Vértices, 3 vértices, certo? E além dos ângulos internos, a gente tem os ângulos externos no triângulo. O ângulo externo, gente, é formado pelo prolongamento de um dos lados, tá? E se a gente prolongar, por exemplo, vou prolongar esse lado aqui, ó. Então, eu vou ter a formação aqui de uma abertura. Esta abertura formada externamente ao triângulo é o que a gente chama de ângulo externo. E o triângulo também tem o quê? 3 ângulos externos, certo? Aí a prof trouxe um desenho bem melhor aqui para a gente ver depois. Importante falar sobre o triângulo. O triângulo é o único polígono que não tem diagonais, ok? Então, é o único polígono que não tem diagonais. Por quê? O que é uma diagonal, gente? É um segmento de reta, né? Deixa eu fazer um polígono qualquer aqui, ó. Que liga um vértice ao seu vértice oposto. Então, ó, tem que ligar com o vértice oposto. Liga aqui com o vértice oposto. No caso do triângulo, ele não tem vértice oposto, ele tem vértices consecutivos, tá? Então, se eu ligar um vértice com o outro, eu vou estar formando o quê? O lado do triângulo, certo? Por isso, o triângulo é o único polígono que não tem diagonais, certo? Então, vamos analisar aqui o nosso desenho. Então, ó, triângulo tem 3 lados, 1, 2, 3. Tem 3 vértices, 1, 2, 3. Tem um ângulo interno e tem o ângulo externo, tá? Então, esses são os elementos que um triângulo tem. Muito engraçado. Oi? Então, aqui, os triângulos, gente, eles podem ser classificados. As classificações dos triângulos se dão de duas formas. Pelos lados, né? Pelos tamanhos dos seus lados e pelos seus ângulos internos. Então, o primeiro tipo de classificação que a gente vai falar dos triângulos é quanto aos lados, tá? Como assim quanto aos lados?
em relação ao tamanho dos seus lados. Então, nós temos 3 classificações para triângulos de acordo com o tamanho dos seus lados. Então, nós temos triângulos que são chamados de equiláteros, né? Que são os triângulos regulares, lembra dos polígonos regulares? Que tem o quê? 3 lados, todos de mesmo tamanho, tá? Então, o triângulo equilátero, ele tem todos os seus lados de mesmo tamanho. Então, o lado AB é exatamente igual ao BC, que é igual ao CA, ok? Nós temos os triângulos que são chamados de isósceles. Os triângulos isósceles têm um par de lados igual, tá? Então, ele tem 2 lados de mesma medida. Então, no caso aqui, o ED é igual ao DF. Tá vendo esse risquinho aqui, ó? Onde tem um risquinho, significa que as duas medidas são iguais. E o lado EF é diferente dos outros dois. Então, o triângulo ele pode ser equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, iso é de 2, tá? Isósceles, 2 lados iguais. Todo triângulo equilátero também pode ser classificado como isósceles, tá? Porque para ser isósceles tem que ter pelo menos 2 lados iguais, beleza? E para terminar a classificação quanto aos lados, nós temos os triângulos escalenos. Escaleno são triângulos que não têm nenhum lado de mesma medida. Então, os 3 lados são de medidas diferentes, ok? Então, bem fácil, né? Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escalenos, 3 lados com medidas diferentes. Certo? Além dessa classificação quanto aos lados, nós temos a classificação quanto aos ângulos. E também são 3 classificações que a gente tem. Nós temos os triângulos acutângulos, tá? Acutângulos vem de agudo, ângulo agudo. Então, um triângulo acutângulo tem os seus 3 ângulos internos menores que 90 graus, ou seja, eles têm os ângulos internos agudos, tá? Então, todos os ângulos têm que ser menor que 90. Então, são agudos. A gente tem o triângulo que a gente chama de retângulo. Retângulo vem de ângulo reto, ou seja, igual a 90 graus, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, menor que 90 graus. Um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Por isso que ele é chamado de triângulo retângulo. Os nossos esquadros são triângulos retângulos. Para quem tem o esquadro, sabe aquela régua triangular? Aquilo lá é um esquadro. Então, ele é um triângulo retângulo, tá? Tem um ângulo de 90 graus. E para a gente terminar enquanto os triângulos, nós temos os triângulos que são chamados de obtusângulos. Obtusângulos significa que ele tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, tá? Detalhe, tá, gente? Só tem um ângulo maior que 90. Por quê? Porque um triângulo, somando todos os seus 3 ângulos, ele dá no máximo 180 graus, tá? Quando for retângulo, também só vai ter um ângulo de 90, certo? Então, triângulo acutângulo, ângulos internos menores que 90 graus, tá? Qualquer ângulo menor que 90. E detalhe, os 3 ângulos são menores que 90. Retângulo, um ângulo de 90 graus. E triângulo obtusângulo tem um ângulo maior que 90 graus. Ok? Tem alguém tentando entrar. Só um minutinho, deixa eu ir lá ver. Tá tranquilo por enquanto? Estão conseguindo entender o que a prof está falando? Sim. Tá? Então, Viu, tem gente que não tá mandando o número ainda. Ó, quem não mandou o número tá na live. Heloísa, Felipe, Giovana. Coloca só o nome, meu amor. Pode pôr só o nome, que depois a prof acha na lista de chamada, tá? Então, vamos lá. Presta atenção na aula, que é mais importante para a prof do que você anotar os nomes lá, ok? Vamos lá, gente. Agora nós vamos falar sobre os quadriláteros. Quadriláteros significa o quê? Nós já falamos sobre esse polígono. O quadrilátero são figuras geométricas planas que possuem o quê? 4 lados, certo? Então, eles têm 4 lados e podem ser classificados em
paralelogramos, trapézios ou nenhum dos dois ou nenhuma dessas duas classificações especiais, tá? Então, toda vez que falar de quadrilátero, é um polígono de 4 lados, certo? Alguns exemplos aqui que a prof trouxe. Então, aqui a gente tem um trapézio, tá? Esse é o trapézio. Nós temos aqui um paralelogramo e um quadrilátero qualquer, tá? Tem 4 lados, mas não tem uma classificação especial. Dos quadriláteros, nós temos que destacar os seus elementos. Quais são os elementos de um quadrilátero? São os seus lados, né? Que são o segmento de retas, né? Que formam o contorno do quadrilátero, os seus lados. Os vértices são os pontos de encontro dos seus lados, assim como em todos os outros polígonos, né? Os ângulos internos, que são a abertura entre o encontro dos dois lados na parte interna do quadrilátero, tá? A gente fala de dois lados consecutivos, né? Os ângulos externos, que é aquele prolongamento, igual a prof falou, né? Se eu tenho lá um quadrilátero qualquer, se eu prolongar, ó, esse lado, eu vou ter uma abertura aqui. Esta abertura aqui é o que a gente chama de ângulo externo. E essa inclinação, essa abertura aqui é o nosso ângulo interno, certo? Além disso, os quadriláteros também possuem, diferentemente dos triângulos, diagonais, que são segmentos de retas que unem um vértice a outro. Então, ó, eu consigo unir um vértice a outro. Então, o quadrilátero tem diagonais. E, por sinal, 2 diagonais, certo? Tem mais alguém tentando entrar. Só um minutinho, gente. Então, continuando. Então, lá, os elementos. Lados, vértices, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. E aqui a prof trouxe uma imagem para vocês. Então, ó, os lados, esse aqui é um trapézio, né, ó. Lados são as linhas aqui em bordozinho, vermelho. As diagonais, que são essas linhas em laranja. Meu ângulo interno, meu ângulo externo. O ângulo interno alfa, o ângulo externo está representado por beta, né? E os nossos vértices, que são esses pontos de encontro dos lados. Então, ó, um quadrilátero tem 4 ângulos internos, 4 vértices, 4 ângulos externos, 4 lados e 2 diagonais, tá? Sempre, gente, lados, ângulos, vértices, tá? São sempre na mesma quantidade. Se o polígono tiver 10 lados, eu vou ter 10 ângulos internos, 10 ângulos externos, 10 vértices. Só muda o número diagonal, que depende também da quantidade de lados que o polígono tem. Certo? Como vocês viram, o quadrilátero só tem 2 diagonais, certo? Então, vamos falar a respeito desses quadriláteros. As classificações que a gente tem. Então, os quadriláteros podem ser classificados de acordo com a posição entre os seus lados, tá? Aqueles que possuem lados opostos paralelos são chamados de paralelogramos. E os quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos são chamados de trapézios. Então, a gente vai falar a respeito dessas duas classificações especiais, dos paralelogramos, tá? E dos trapézios. Então, vamos ver lá. Os paralelogramos. Paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Vocês lembram que são retas paralelas? São aquelas retas que não têm pontos em comum, elas nunca se cruzam. Então, sempre que eu vou falar de paralelogramo, eu tenho que olhar os lados opostos. Ó, o lado AD é paralelo ao lado BC. Então, esse lado é paralelo a esse, certo? E outra coisa interessante sobre os paralelogramos, os lados opostos são sempre de mesma medida, tá? Então, ó, o lado AB é paralelo a quem? Ao lado CD. Nunca vai se cruzar. Se eu manter uma reta aqui, ó, infinita, esses dois lados nunca vão se cruzar no espaço. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu prolongar esse lado,
nunca vai se cruzar com esse. Então, ó, o lado AB é paralelo ao CD e o AD é paralelo ao BC. A mesma coisa acontece nesse. Então, esta é a principal característica de um paralelogramo, tá? Então, os seus lados opostos são de medidas iguais. Também é uma característica de todo o paralelogramo. E os ângulos... Que horas acaba a aula? A hora que a gente terminar, tá? Então, além disso, os ângulos internos opostos têm medidas iguais. Ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo C. O ângulo B é igual ao ângulo D. Essas são características gerais de paralelogramos. Agora, falando em relação aos paralelogramos, a gente tem 3 classificações especiais que vocês já conhecem e é bem simples. Nós temos os paralelogramos que são retângulos, os paralelogramos que são losangos e os paralelogramos que são quadrados. Quais são as diferenças entre esses 3 tipos de paralelogramos? Os retângulos, gente, além de ter os lados opostos paralelos, né, o retângulo, além de ter os lados opostos de mesma medida e os ângulos opostos também congruentes, os retângulos têm todos os seus ângulos internos iguais a 90 graus, tá? Então, por isso, retângulo, ângulo reto. Então, o retângulo tem todos os ângulos internos de 90 graus, certo? Lembrando que esse símbolo aqui é 90 graus. O losango. A principal característica do losango, além de todas as características que um paralelogramo tem, é que os seus lados são todos de mesma medida, tá? Então, a característica principal de um losango é os lados todos de mesma medida. E, para a gente terminar em relação aos paralelogramos, nós temos os quadrados. Os quadrados, gente, têm tanto as características dos retângulos quanto as características dos losangos. Então, a gente pode afirmar que um quadrado ele é retângulo e ele também é um losango. Por quê? Por que ele é retângulo, prof? Porque observe aqui, ó, todos os ângulos dele não são iguais a 90 graus, ó, é 90 graus, 90 graus, 90 graus. Exatamente igual ao que a gente tem no retângulo, certo? E agora, a outra característica do quadrado é qual? Ter os lados de mesma medida. Exatamente igual ao losango, tá? Então, todo quadrado, ele é losango e retângulo ao mesmo tempo. E, prof, todo losango vai ser um quadrado? Não. Por quê? Porque para ser quadrado, tem que ter os ângulos internos de 90 graus. Todos retos, tá? E o losango, ele tem os ângulos opostos. Olha nesse caso aqui, ó. Tá vendo que esses dois aqui são iguais, eles são iguais. Porém, aqui é maior que 90, né? Então, esse caso, ele não é um quadrado, tá? Então, a gente tem uma máxima que diz assim: todo quadrado é um losango, porém, nem todo losango é um quadrado. Então, esses são os 3 tipos de paralelogramos que nós temos: retângulos, losangos e quadrados, certo? Em relação ao outro tipo de quadrilátero que a gente tem, são os trapézios. Os trapézios, gente, são quadriláteros que só tem um par de lados que são paralelos. Então, por exemplo, aqui, ó, o lado EH e o FG, ó, eles são paralelos. Se eu continuar a prolongar eles nunca vão se cruzar. No entanto, se vocês olharem aqui o lado EF e o GH, se a gente continuar fazendo essa reta, em um determinado lugar no espaço, ó, o que vai acontecer? Esses lados vão o quê? Vão se cruzar. Então, eles não são paralelos. Tem alguém tentando entrar. Então, para ser trapézio, ele tem que ter o quê? Um par de lados paralelo, tá? Então, sempre que falar de trapézio, é essa imagem que tem que vir à cabeça de vocês. Um único par de lado paralelos. E o outro par de lado não é paralelo, certo? Os quadriláteros que não são nem paralelogramos e nem trapézios. Lembra que a prof falou que tem as 3 classificações? Paralelogramos, quando tenho 2 pares de lados paralelos, né? Trapézios, quando tenho um único par de lado paralelo. E tem aqueles quadriláteros que não têm
nenhuma coisa e nem outra. Eu trouxe aqui alguns exemplos que estão até no livrinho de vocês. Então, ó, se a gente observar isso aqui, a gente chama de um quadrilátero qualquer, tá? Ah, prof, mas isso daí não é um trapézio? Não, não é um trapézio. Por quê? Porque se eu prolongar esse lado aqui, ó, ele vai se cruzar, certo? Em algum lugar. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, também vai se cruzar em algum lugar no espaço. Então, não tem um par de lado paralelo, não é um trapézio. É necessário ter um par de lados paralelos, no caso aqui, ó, se a gente continuar infinitamente, nunca se cruza, para ser um trapézio, certo? Gente, então, o que a gente Posso tinha fazer para uma nossa aulinha? pergunta? Pode fazer. É sobre o Não que? era sobre assim, não é Oi? Não estou te ouvindo, Maria. O que o Henrique Henrique desativou o... Tá, fala. Pode falar. É a questão das. Tem umas letras, assim. Eu sei que você não estava falando disso antes, mas de umas letras. Essas letras aqui, Maria, Consegui são o entender. nome que a gente dá para os vértices. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, EH significa o quê? O lado EH, tá? É o nome do lado. Quando eu peço pra... na outra atividade que a gente fez, pedia determine o nome dos lados lá, né? Identifique. Então, quais são os lados desse trapézio aqui? Eu tenho o lado EF, que são segmentos de reta que formam o lado EH, certo? O lado FG e o lado GH. Então, essas letras aqui, ó, formam os vértices desse trapézio e a junção de um ponto até o outro, o segmento de reta entre esses dois pontos, forma o que a gente chama de lado do paralelogramo. Entendi agora. Tá? Entendi. Então, aqui o que ele está dizendo? Que o lado EH é paralelo ao lado FG, ó. EH é paralelo a FG. Significa o quê? Que nunca vai se cruzar. Lembrou? Lembrou, Maria? Sim, lembrei. Tá? Então, essas letras é para identificar. E a gente lê esse trapézio, a gente também dá um nome. Esse aqui é um trapézio EFGH. Eu posso dar o nome dele assim também, entendeu? Então, a gente usa as letras que estão no seu vértice para identificar vértices, para identificar ângulos, para dar nome para o polígono, tá? Igualzinho a gente estudou lá na última aula de polígonos, beleza? Entendi. Então, vamos lá, gente. A tarefinha de vocês vai ser a página 144, 145, 147 e 148, certo? Dica do dia. Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Galera, tenham bons estudos, tá? Boa semana. Qualquer dúvida, manda para a Qual prof. que lá é a no WhatsApp. página, prof? 144 até a 148. Tá? É só sobre quadriláteros. 144 até a 148. Ok, prof. 144, 145, 147, 148. Depois eu mando no grupo para vocês, tá? Tá, prof. Gente, boa Tchau, aula. prof. Tchau. Obrigada pela Tchau, paciência. prof. Tarefa até sexta-feira essa semana, tá? Tá. Até sexta-feira, perto do meio-dia. Meio-dia eu vou liberar a aula de correção. Beleza? Beijo. Talvez eu te mando na quinta. Tá bom, pode. Quem terminar antes, quiser fazer hoje, já mandar, pode mandar. Não tem problema, tá bom? Sim, Beijinhos. tá bom. Beijo. Tchau.